Muito bem, olha, nossa expectativa, e por isso que nós elegemos o presidente Lula, foi para mudar a situação agrária no país, é que o Lula de imediato assenta todas as famílias acampadas. Segundo o INCRA, tem 57 mil famílias acampadas e nos números do MST passa de 65 mil famílias acampadas. O orçamento previsto para esse ano é ridículo, um orçamento herdado do Bolsonaro, que dá para assentar menos de 7 mil famílias. Nós estamos pressionando tanto o MDA e o INCRA para que execute quanto antes esse dinheiro que já está disponível, que é aproximadamente 250 milhões. A informação que tivemos essa semana é que o INCRA já executou ou empenhou mais de 80%, ou seja, está andando no ritmo até razoável. Agora, é muito significante para o tamanho da demanda que está, que é assentar aproximadamente 67 mil famílias. Nós estamos também em reuniões e contato com o Ministério da Fazenda, na pessoa do ministro Fernando Haddad, e com o ministro Rui Costa, e claro, falamos para o próprio presidente Lula. É importante que as pessoas, para a nossa base, para a nossa militância que acompanha o tema da reforma agrária, a conta é mais ou menos assim: para assentar 50 mil famílias por ano, o governo precisa de pelo menos 2 bilhões e 800 milhões de reais para fazer o assentamento. Isso é para pagamento de desapropriação de terra ou compra de terra para fazer o assentamento da família. A nossa avaliação é que nós precisávamos, pelo menos nesse período do governo Lula, assentar no mínimo 200 mil famílias. Significa que nós precisaríamos de um orçamento de 2,8 bi por ano para o assentamento de 50 mil famílias por ano. Nós estamos pressionando, estamos brigando com o governo, com a área da Fazenda, para que a gente possa avançar nessa direção. Nós temos uma quantidade de gente acampada há mais de 6 anos, então é muito importante que nós temos urgência no processo de obtenção de terra. O Lula está tentando trabalhar com outras variáveis possíveis, que é justamente fazer acordo com os governos estaduais nas áreas públicas e devolutas. Só aqui no interior de São Paulo, Pontal do Paranapanema, ou mesmo na Bahia, no Pará, nós temos quantidade imensa de terra que daria para assentar parte das famílias. Também estamos tentando fazer acordo com os devedores da União para que o Estado pegue essas áreas dos devedores e transforma também em assentamento de reforma agrária. Então também estamos fazendo um esforço para que isso aconteça. O importante é o governo federal sinalizar para a sociedade, para os movimentos populares e para quem está acampado que está fazendo esforço de ajustar o orçamento e colocar a máquina do INCRA para funcionar em defesa da reforma agrária. Ainda estamos preocupados porque o orçamento previsto, enviado ao Congresso Nacional para o ano que vem é muito baixo. É um orçamento menor de 500 milhões e que isso nós achamos que não vai dar conta do próximo período. Uma coisa é eu ter um orçamento baixo no governo Lula, e o orçamento veio do Bolsonaro. Outra coisa é o próprio Lula mandar um orçamento muito baixo, mas eu acho que o Congresso vai corrigir a tempo junto com o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. Nós demoramos quase 3 meses para nomear o presidente da Conab, por N burocracia. Depois disso, demorou muito para chegar os recursos disponíveis para a compra dos produtos. E, por último, se criar um conjunto de normas para que pudesse atualizar e fazer as compras. Me parece que as compras já começaram há uma semana atrás. Nesse primeiro momento, tem prioridade, em especial, projeto das mulheres e projetos de quilombolas, que nós achamos que é um grande componente para a agricultura familiar. Estamos tentando ver que essa primeira etapa seja o quanto antes executada para que o conjunto dos demais setores da reforma agrária que não estão organizados como mulheres ou quilombola tenha acesso às compras da Conab. Nos preocupa porque na agricultura a Conab, quando vai comprar os produtos, não é como comprar ferramenta ou máquina agrícola, é comprar produção. E a produção tem período específico. Eu não consigo deixar estocado farinha de mandioca por muito tempo, ou mandioca, ou a própria abóbora, ou alface, e assim por diante. Eu tenho um período para produzir e vender. Por isso que nós estamos pressionando muito para que a Conab execute o quanto antes esses 250 milhões, mesmo porque os movimentos populares e as associações de cooperativas já pleitearam, ou seja, apresentaram em forma de projeto aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de produtos que podem ser vendidos para a Conab. Ou seja, se nós não correr quanto tempo, nós não vamos conseguir atender esse conjunto da demanda. Neste caso específico, o presidente Lula disse que não faltará recurso para a Conab, diferente do INCRA. Porém, o governo tem que adiantar o passo.
Nós fizemos reuniões com a Conab, entregamos as nossas demandas, estamos pressionando a Conab e me parece que começou a andar no ritmo. O que nós temos falado, o presidente da Conab, junto com o ministro da Reforma Agrária, Paulo Teixeira, que é importante que o governo, 16 de outubro, possa sinalizar no Dia Internacional da Alimentação o que a Conab fez e quais os planos dela até o final do ano. Quem tem fome tem pressa e quem produz também tem pressa. Então, esse é o esforço da Conab como uma grande empresa de alimentação para responder às demandas do presidente Lula e do Brasil. O Pronera talvez seja uma das políticas mais importantes de afirmação de uma nova agricultura, de um novo modelo agrícola de reforma agrária popular construído nos últimos anos. É uma grande conquista, porque é a forma de você garantir que uma juventude possa ter acesso a um curso de nível superior numa boa universidade e com um regime super bacana que é de alternância, onde as pessoas ficam uma parte do tempo no curso e uma parte do tempo dentro do assentamento. Isso é muito importante, porque garante um vínculo durante todo o processo de formação. Já passou pelos cursos do Pronera, entre alfabetização de jovens e adultos, que é uma parte menor, junto com os cursos técnicos de capacitação, junto com os cursos de formação de educadores e educadoras e de graduação de mestrado e doutorado, aproximadamente 100 mil jovens, uma grande conquista ao longo desses anos. Qual é o problema? O Bolsonaro esvaziou completamente o Pronera. Hoje, para atender os cursos que já estão em andamento e os projetos que estão em reivindicação, nós precisávamos de pelo menos 250 milhões. O problema é que os recursos do Pronera são recursos do INCRA e não do Ministério da Educação. E por isso que tem que ter uma suplementação organizada pela própria Casa Civil, Presidente da República, diretamente para o INCRA e para esse programa específico que é o Pronera. Nós estamos reivindicando desde o início do ano, estamos pedindo que o próximo orçamento do ano que vem possa ter disponível esse recurso e todos nós sabemos que não tem como parar o curso e dizer vou voltar daqui 2 anos. Você tem uma evasão grande, você tem problemas de organização das turmas, que seria um prejuízo muito grande. Para você ter uma ideia, nós já formamos mais de 7 turmas em Direito. Mais de 350 jovens sem terra, oriundos de acampamentos e assentamentos são advogados. Formamos 4 turmas de veterinários. E na área de educação, centenas de jovens foram formados em pedagogia e uma série de outros cursos, arte e assim por diante. Por isso, o Pronera é uma conquista, não só dos trabalhadores do campo, mas de toda a sociedade, e é a condição para que a reforma agrária dê um salto de qualidade. Ou seja, é nós ocupar o latifúndio da produção agrícola e resolver o problema da ausência de uma política de educação no campo nesse país. Olha, eu estou muito animado que os compromissos do Lula com os movimentos do campo, com os mais pobres, têm sido muito ressaltados em todas as falas dele. Mas o estrago feito por 2 anos de golpe e mais 4 anos do governo Bolsonaro, que é a continuação do golpe, é terrível. Porque além dele ter feito uma reforma trabalhista que precarizou o conjunto dos serviços no campo e aumentou os trabalhos análogos à escravidão, talvez sejam os piores crimes para os trabalhadores, houve um cercamento de todos os recursos naturais do campo e aumentando a privatização, a agrilagem de terras públicas, terras devolutas e terra da União, e nessas terras o que tinha de mais precioso, que são justamente as reservas minerais, as reservas de ouro, diamante, assim por diante, que é o que eles mais interessavam, e mais do que isso, as águas de todo o país. Houve um processo de privatização das represas já constituídas com recurso público, que todas elas levam de presente as represas. Houve um processo de privatização das beiradas de rios para a construção de hidrelétricas e outras coisas parecidas. E nós vamos ver uma tentativa agora de privatização das empresas públicas de saneamento, como é o caso da Sabesp aqui em São Paulo, como é o caso da empresa de saneamento e água do Rio de Janeiro, que isso é um prejuízo para a sociedade, para o conjunto dos trabalhadores muito grande. O que nos preocupa é porque este agronegócio agora está indo com uma força muito grande para utilizar essas áreas de preservação ambiental e que tem ainda lençol freático significativo para processo de irrigação das suas culturas, dos seus produtos, e deixando trabalhadores, agricultores, pequenos agricultores sem terra, na seca, sem ter acesso à água.
Nós, dos movimentos populares do MST, estamos muito preocupados porque é uma diminuição na produção agrícola, em especial dos produtos que vai para a nossa mesa, fruto dos problemas climáticos e ambientais que estão no país. Um excesso de água em determinados períodos e um excesso de seca. Portanto, uma política hídrica que leva em consideração a produção de alimento para a agricultura familiar é essencial que o Estado brasileiro, junto com o Congresso Nacional e o presidente Lula, lidere esse processo. Em especial, nesse momento que nós vamos sediar daqui 2 anos a COP30 no Brasil e que nós temos que estar com todos os grandes temas que preocupam a sociedade e a humanidade em dias para prestar conta. Água, florestas e tudo mais um pouco. Eu estou muito convencido que o governo Lula vai ter uma postura muito mais radicalizada contra isso no próximo período e, óbvio, priorizando a produção de comida no Brasil. Isso é uma alegria para nós muito grande, porque se o locutor Galvão Bueno estivesse transmitindo, ele dizia como aquela é tetra, ele dizia é penta, que foram 5 CPI enterradas e todas elas demonstraram que vieram para criminalizar, para criar uma política de ódio contra o MST e nenhuma delas conseguiu. Ambas no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma e essa agora no governo Lula de novo. Nós estamos convencidos de que o caminho da luta pela terra é um caminho sem volta enquanto houver latifúndio improdutivo nesse país. Estamos convencidos que a ocupação do latifúndio improdutivo para denunciar é uma forma de luta respeitada pelo Judiciário brasileiro e confirmada agora pela Suprema Corte que terras que não cumprem a função social devem ser destinadas para a reforma agrária. E por fim, o MST demonstrou ao longo desses anos que nós fizemos talvez um bem para a sociedade brasileira ao garantir que mais de 2 milhões de pessoas tivessem acesso a terra, casa e dignidade. No Brasil, nós temos aproximadamente 12 milhões de pessoas que vivem sem saber o que comer. Nenhuma é do MST. Nós vivemos com centenas de crianças fora da escola. Nenhuma é do MST. Nós não temos nenhum dirigente do MST que está preso porque cometeu qualquer crime que foi acusado durante a CPI. Por isso que o MST é uma organização política que faz luta, que tem responsabilidade e com a principal tarefa nossa nessa atual conjuntura, a luta para defender o governo Lula, democratizar as terras e produzir alimentos saudáveis. Eu não sou daqueles que dizer que o MST saiu mais fortalecido da CPI. A CPI não ajuda em nada, mas nós reafirmamos que essa CPI seria um desserviço para o Congresso Nacional, para o governo e para os movimentos populares. E terminou a tempo de nós reafirmar o compromisso com as bandeiras históricas do nosso movimento. Que bom que ela terminou nas vésperas de outubro, porque é um momento importante de luta nesse país. Nós vamos ter encontro da juventude para celebrar o futuro da reforma agrária e que é um mês muito simbólico, que tem o 16 de outubro, que é o Dia Internacional da Luta em defesa da alimentação. E o nosso movimento quer se mobilizar no país inteiro, fazendo doação de alimentos, mostrando as possibilidades de alimentos sem agrotóxicos, fazendo críticas pelo uso demasiado de agrotóxicos e trabalho análogo à escravidão e pressionando o governo Lula a aumentar a sua produção, assentar o máximo de família possível. Então eu quero aproveitar esse momento de convocar todos e todas para que na semana do 16 de outubro faça algum gesto em defesa dos alimentos saudáveis, em defesa da reforma agrária e em defesa da agricultura familiar. É muitíssimo importante que, além dos movimentos do campo, de quem está na cidade, dos consumidores, se envolva nessa luta, que é uma luta de todo brasileiro. Não é possível nós conviver com 12 milhões de brasileiros que não têm o que comer. Por isso que só vamos mudar essa situação com muita luta, com muita manifestação, mas acima de tudo, com a unidade política das forças progressistas contra quem fez esse país voltar para o mapa da fome e reafirmando o compromisso que a única forma de resolver o problema da fome no Brasil é fazendo a reforma agrária, é distribuindo terra para o povo sem terra.